Ministério do Turismo apresenta Pra querer, pra aprender, Amazônia das Palavras. Homenageado Milton Ratum. Acompanhe agora a oficina Canções Amazônicas com o educador Tiago de Mello. Patrocínio Cigás, Companhia de Gás do Amazonas, Governo Federal, Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Lei de Incentivo à Cultura. Apoio Cultural, Acapulco Filmes, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Amazonas, Fundação Rede Amazônica. Classificação livre. Olá, eu sou Tiago de Mello, sou compositor, cantador e educador e estou aqui para apresentar para vocês hoje a aula oficina Canções Amazônicas. Vou falar um pouquinho sobre o que é a canção dentro da cultura brasileira e a importância da canção para se conhecer não apenas a Amazônia brasileira, mas também para ter um entendimento mais plural do que é ser brasileiro, né? Já que a Amazônia é esse gigante que a gente conhece muitas vezes tão pouco, né? Bom, eu vou começar falando um pouquinho sobre a minha formação, né? Eu comecei aqui dizendo que eu sou compositor e cantador, né? E educador. Então, a minha formação é em ciências sociais. Eu sou doutor em ciências sociais, com especialização, com foco, né, em antropologia e, mais especificamente, em antropologia da música, né? Então, acho que todo mundo sabe, mas é sempre bom deixar claro que a antropologia tem como objeto de estudo, né, a cultura, ou melhor dizendo, no plural, né, as culturas. E a música e a canção fazem parte da cultura. Quer dizer, o que isso significa? Que para você entender, compreender um determinado lugar, né, e como que esse lugar se comporta culturalmente, é fundamental também você ter um olhar carinhoso, afetuoso, né, em relação às músicas que são produzidas nesse lugar, né? Existem vários tipos de música, né? A gente vai, hoje aqui, dar preferência às canções, que no século XX se desdobraram, se desenvolveram a partir do surgimento das gravações, né? A partir da segunda década do século XX, as gravações começaram a ser feitas e logo em seguida, a partir dos anos 30, você já tinha um mercado de música. É claro que no caso da Amazônia brasileira, isso chegou um pouquinho depois. Então, eu diria assim, que o meu lugar de fala hoje aqui tem a ver com os meus estudos sobre música e sobre cultura. Mas isso não é tudo, né? Porque eu também, vocês devem estar vendo aqui na minha cara, né? Eu tenho uma história familiar que remonta à Amazônia brasileira. A minha ancestralidade é amazônica. Eu sou filho do poeta amazonense Tiago de Mello, que nasceu em 1926 na cidade de Barreirinha, que fica a 350 quilômetros de Manaus, banhada pelo Paraná do Ramos e pelo rio Andirá, o rio dos índios Saterê-Maués, que depois eu vou falar um pouco sobre eles. Mas antes disso, a minha história, que eu já venho pesquisando há alguns anos, ela remonta ao século XIX. Então, na metade do século XIX, nasceu lá o meu bisavô, Gaudêncio Tiago de Mello. Nasceu em 1854. Em 1890, nasceu meu avô Pedro Tiago de Mello. Já perceberam, então, que Tiago de Mello é um sobrenome, né? Meu pai, que é mundialmente conhecido como Tiago de Mello, os fãs mais atentos sabem disso, o nome dele é Amadeu Tiago de Mello. Por isso que sou eu, Tiago de Mello. Agora, a família da minha avó vem de Fortaleza,
no Nordeste, né, no Ceará. E essa história da chegada da família da minha avó no Amazonas, ainda no final do século XIX, tem a ver com o ciclo da borracha, que foi fundamental para o desenvolvimento de toda aquela região. As últimas décadas do século XIX e as primeiras décadas do século XX correspondem ao famoso ciclo da borracha, que fez com que cidades como Manaus e Belém, por exemplo, se desenvolvessem e fossem até reconhecidas como a Paris dos trópicos, né? Você tem os teatros majestosos, né? O Teatro da Paz, em Belém, o Teatro Amazonas, em Manaus. A construção desses lugares foi justamente no final do século XIX. Então, a família da minha avó, quando chega no Amazonas, eles vão para Remate de Males, que fica lá banhada pelo Rio Javari. Eles já cantavam. A minha bisavó, Rita, ela já cantava em Fortaleza. Ela já declamava poemas. De modo que, quando essas duas famílias se encontram, os Tiago de Melo e os Mitoso de Melo, né, a família Melo, que é da minha avó, há um encontro entre a música e a poesia. E ali, naquele lugar tão longínquo, hoje em dia praticamente inexistente, Remate de Males eu acho que nem existe mais. Uma vez pesquisando, eu soube que Remate de Males desapareceu. Não sei se foi um meteoro, alguma coisa mágica ou fantástica fez com que, nos anos 30, esse lugar desaparecesse. Mas é onde hoje está a cidade de Benjamin Constant, né, próximo desse local. Ali, então, meus antepassados escutavam música, liam poesia. Eles eram pobres, eles não tinham dinheiro, mas eles tinham uma devoção que já atravessou o rio, que já foi dessa para melhor, que é meu tio Gaudêncio, irmão de meu pai. Gaudêncio viveu 50 anos nos Estados Unidos. Foi músico, compositor, gravou inúmeros discos, foi indicado ao Grammy, ao Grande Prêmio de Música. Meu irmão mais velho, Manduca, Alexandre Manuel Thiago de Melo, também já atravessou o rio. Com esses nomes eu aprendi muito. O que eu sei hoje se deve a eles, a meu pai e a esses antepassados, a minha ancestralidade. No final da aula de hoje, da aula oficina de hoje, eu vou mostrar uma parceria, uma canção feita em parceria entre meu pai, Thiago de Melo, e meu irmão Manduca. A gente vai chegar lá. Eu queria fazer um pequeno passeio pelos rios da Amazônia. Bom, a Amazônia, vocês sabem, é um gigante desconhecido mesmo para nós brasileiros. A Amazônia Legal corresponde a mais da metade do território brasileiro. São mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. Quase 800 municípios compõem a Amazônia Legal brasileira, que envolve 9 estados. São muitos rios existentes ali naquele lugar, que é um lugar absolutamente multicultural. Muitas culturas estiveram ali e ainda hoje convivem. Para vocês terem uma ideia, a Amazônia é plurilinguística. Hoje, mais de 200 idiomas, 200 línguas são faladas na Amazônia. Isso muda completamente a nossa perspectiva sobre o que é o Brasil. Isso transforma o Brasil num lugar que fala centenas de línguas e não apenas o português. Eu queria ressaltar isso porque muitas vezes a gente não percebe que expressões que nós usamos, nas músicas que nós cantamos, palavras,
vem de línguas que desconhecemos. Eu vou ressaltar, já que não temos todo o tempo do mundo aqui, o Nhengatu, que é a língua geral amazônica, né? E que está na base do nosso entendimento, por exemplo, sobre o mundo. Os nomes de peixes que nós adoramos, de frutas, de lugares, de rios, expressões que as populações ribeirinhas usam no seu dia a dia, tem um vínculo com o Nhengatu, que é chamada, né, da língua geral amazônica. E aqui eu devo mencionar o educador, professor, escritor Yaguaré Yaman, que tanto me ensina e tanto sabe sobre o Nhengatu, que é uma língua da família Tupi-Guarani, derivada do tronco tupi, e que tem uma origem no antigo Tupinambá amazônico. Para vocês terem uma ideia, gente, o município de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, desde 2002, tem, ao lado do português, o Nhengatu, o Baniwa e o Iepá-Maçã como línguas oficiais do município. Até eu acho que nós teremos um Brasil mais plural, mais respeitador das diferenças, conforme nós formos aceitando e incorporando essas línguas nativas, tanto oficialmente quanto culturalmente no nosso dia a dia. Quanto mais nós soubermos sobre as línguas indígenas, as línguas dos povos originários, um entendimento mais diverso, mais generoso sobre o que é o Brasil nós teremos. Bom, o Nhengatu, gente, é falado também na região do Baixo Amazonas, né, do Médio Amazonas, ali na fronteira entre Pará e o Amazonas, onde está a cidade de Barreirinha. Mas eu estava falando aqui sobre os rios, os muitos rios, né? Por exemplo, para se chegar até Barreirinha, se você sai de Manaus, você vai ao Rodway, vai ao Porto e está de frente do Rio Negro, né? Se você está olhando para o rio, à sua esquerda você vai navegar em média 40 minutos até chegar ao encontro das águas, onde o Solimões e o Negro vão se encontrar, mas não vão se misturar. Nesse caso, gente, é impossível eu não lembrar de uma canção de Manduca, meu irmão, composta nos anos 80, chamada Viagem de Barco, porque a música tem isso, né? Eu queria agora que vocês tentassem se lembrar de canções que falem sobre o passado de vocês, porque a música toca direto ao coração, é que nem um perfume, é que nem um cheiro. Quando a gente sente um cheiro, a gente não lembra imediatamente de alguma situação vivida, e a gente sabe onde a gente estava. Assim também é com a música. A música toca numa sensibilidade, numa parte sensorial, que é impossível a gente não se lembrar de momentos que vivemos. Agora, então, se eu estou lembrando dessa viagem de Manaus até Barreirinha, 24 horas de barco, se dorme em rede, eu tenho que lembrar da música Viagem de Barco, letra e música de Manduca, meu irmão. Eu vou ler aqui um trecho para vocês, porque a música ela é uma espécie de crônica, ela emociona a gente, ela faz a gente rir, mas faz a gente se conectar com o nosso passado. E conforme a gente se conecta com nossa ancestralidade, com o nosso passado, a gente entende melhor o nosso presente e pisa com mais firmeza no chão onde pisamos, para quem sabe podermos construir um futuro melhor, mais justo. Viagem de barco. O atraso se deve a que o motor não carbura bem. O mecânico anda lá pelo bar, mas diz que já vem. Um casal de suecos
se diverte com um pescador que lhes trouxe um sagui sem vergonha, dizendo que vai ser honesto no preço. Posso continuar, mas antes eu quero comentar. Aqui já está toda a graça da música, porque menciona quem já fez essas viagens de barco pelo Amazonas ou pela Amazônia brasileira, sabe do que eu estou dizendo. O atraso, muitas vezes, na hora de sair, as muitas culturas ali envolvidas, vendedores, ambulantes, que vendem produtos, frutas, víveres, motocicletas, bicicletas, automóveis, né? Então, o Manduca está dizendo que o motor pregou, para usar uma expressão que se fala muito na Amazônia, né? O motor ficou no prego. Motor é embarcação também, como se fala, né? O barco é o motor de linha. Então, a música ela já traz toda uma referência para a gente entender o que é essa viagem de barco. Muitas vezes, quem não fez essa viagem, ao escutar essa música, poderá fazê-la. Porque a música desperta uma imaginação, a música nos teletransporta, a música é poderosa. As palavras têm esse poder de transformar, de mudar a realidade, de fazer a realidade. Mas vamos continuar um pouquinho mais com o Manduca. Ele diz: e eu, estirado na rede, me balançando, feliz no Brasil, com todo o tempo para não me importar se é para hoje ou para nunca esse nosso zarpar. E essa gente que vive nos barrancos, como será? Ainda agora, um sujeito de Manaus veio me falar que, se fosse por ele, o progresso do interior ia dar para pagar o dinheiro que devemos aos bancos e países estrangeiros. E eu, estirado na rede. E a música continua. A gente pode, inclusive, ouvir agora um trechinho da música. Pois bem, os rios, né? Eu mencionei aqui o Rio Negro, né? Os Solimões, já falei do Paraná do Ramos, do Rio Andirá, mas são tantos rios, centenas, que não dá conta da gente aqui. É claro que temos que lembrar, não podemos estar aqui falando sobre canções amazônicas sem lembrarmos do majestoso Tapajós, que, por exemplo, banha a cidade de Santarém, sobre a Baía do Guajará, ali em Belém, dos rios Maguari e Guamá, o Rio Madeira, em Porto Velho, o Rio Branco, que cruza, né, o Urariquera e o Tacutu, ali em Boa Vista, o Rio Acre, o Rio Purus. Em cada porto, uma canção. Em cada canção, um ritmo. Em cada ritmo, uma história. Por isso que falar sobre canções amazônicas é se debruçar sobre uma variedade rítmica que também não temos conta de falarmos tudo aqui. Mas temos que lembrar. Por exemplo, lá em cima, lá no Amapá, o marabaixo, o batuque, são tantos outros ritmos, gente. O boi-bumbá, o bumba meu boi, os tipos de samba que são feitos na região amazônica, samba de cacete, a canção, a chula, a marujada, até o reggae nós temos lá, o reggae bragantino, o lundu. Isso sem contar os ritmos mais populares, que fazem a alegria das populações ribeirinhas. Estou me referindo ao forró, ao brega, ao calypso, as toadas de boi, os boizinhos em cada lugar. Em cada lugar que você vai, tem uma prática que os ribeirinhos chamam de folclore. São tantas canções. Por exemplo, o Boi de Parintins,
acho que vocês conhecem, já ouviram falar. É um fenômeno global, vai gente de todo lugar do mundo. Eu já estive lá no mês de junho. A cidade fica tomada, a cidade praticamente dobra de população. Boi garantido e boi caprichoso. Todo ano, cada boi apresenta pelo menos 20 toadas novas. Cada toada, uma coreografia diferente. Por isso que a música ela não está isolada de outros aspectos da cultura, como a dança, as artes plásticas. São tantos artistas que estão envolvidos nessas produções folclóricas. Eu lembro que, uma vez em Parintins, eu mesmo não conseguia entender as palavras que eles cantavam. Eles estavam cantando palavras de origem indígena. Eu perguntava para os parintinenses o que eles estavam cantando. Muitos não sabiam, só diziam: isso é o nosso folclore, isso vem da nossa tradição indígena, dos saterês, dos tupinambás, de tantos outros. Então, a gente fala aqui de uma certa poética, de uma musicalidade dos rios. Se eu for no Acre, por exemplo, lá temos as canções do Santo Daime, né, da música da floresta, temos hinos religiosos, temos todo tipo de música na região amazônica. É um lugar onde você pisa e imediatamente você ouve uma música, você ouve uma canção. Esses elementos, né, que estão no carimbó, por exemplo, né, que estão na chula marajoara, que estão no coco, na ciranda, nas cantigas de roda, valsas, mazurca, xotes, vaqueiradas. É um universo muito, muito incrível. Eu queria, nesse momento, destacar a produção do cancioneiro amazônico, destacando brevemente alguns dos grandes cancionistas que nós temos na região. De início, já peço desculpa para quem me ouve, porque não tenho como falar de todos. São muitos. É uma região muito caudalosa, muito fértil em termos de canção e de artistas. Se estou no Acre, lembro do Sérgio Souto, da Graça Gomes. Se estou no Amazonas, que é o lugar onde eu conheço mais, por exemplo, em Parintins, né, os compositores do Boi Bumbá são inúmeros. O próprio Lindolfo Monteverde, responsável pela fundação do Boi Garantido, Emerson Maia, Inaldo Medeiros, Tony Medeiros, Carlos Paulaim, Raimundinho Dutra, Ronaldo Barbosa. Isso para falar das toadas de boi, né? As canções, não posso deixar de não comentar meu pai, mais uma vez, Tiago de Mello, conhecido como poeta, como tradutor, como escritor, como literato, mas também um cancionista, e um cancionista amazônico. Papai fez músicas com Pixinguinha, com Ari Barroso, com Monsueto, com seu irmão Gaudêncio e com meu irmão Manduca, seu filho. Fizeram uma linda canção chamada Andirá, por exemplo. Foi gravada por eles num disco nos anos 80. Mas não tenho como deixar de dizer sobre os Raízes Caboclas, que desde os anos 80 estão aí produzindo, já gravaram muitos e muitos discos, muitas canções. Quer dizer, se aproximar do Amazonas é se aproximar dos seus cancioneiros, dos seus cancionistas. Então, aos mestres dos Raízes Caboclas, a minha reverência. Zeca Torres, Torrinho,
Aí eu paro aqui um pouco para contar um pouco sobre a parceria do Torrinho, né, que é o Zeca Torres, com o Filgueiras. Aldísio Filgueiras e Torrinho fizeram Porto de Lenha, que é um verdadeiro hino. Se você está em Manaus, você tem que cantar ou ouvir Porto de Lenha. Quem é de Manaus pode me confirmar. Porto de Lenha, tu nunca serás Liverpool, com uma cara sardenta e olhos azuis. Porto de Lenha, tu nunca serás Liverpool, com uma cara sardenta e olhos azuis, um quarto de flauta do Alto Rio Negro, para cada sambista, paraquedista, que sonha o sucesso, sucesso sulista, em cada navio, em cada cruzeiro, nas quadrilhas de turistas. É interessante notar, antes de eu prosseguir aqui com os nossos compositores, nossos artistas, o uso que é feito aqui das aliterações. A aliteração, quem é da literatura, né, dos estudos linguísticos, sabe disso, é quando você aproxima fonemas idênticos ou fonemas parecidos. Isso, em termos de canção, é um recurso muito valioso, né? Então, aqui você vê, por exemplo, quando ele diz sonha o sucesso, sucesso, sulista, isso são exemplos de aliteração. Outras maneiras também de nós fazermos as canções, além de usarmos a aliteração, é através da métrica e através das rimas. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas no Amazonas, temos o Célio Cruz, temos meu tio, Gaudêncio Thiago de Mello, que eu já mencionei aqui. Temos um primo meu, maravilhoso cancionista, de centenas de canções, Natan Rodrigues. Temos Armando de Paula, poeta e cancionista Aníbal Bessa, que também já atravessou o Rio, amigo da minha família, meu amigo. Aprendi muito com Aníbal. Grande cantor também, Aníbal. Tem disco gravado, parcerias com meu pai, com o próprio Torrinho, que nós já mencionamos, né? Lembro uma canção dele com o Torrinho, que eu ouvia quando criança, Papagaio de Famão, sobre os papagaios. Calma, gente, não é o papagaio animal. Ali na região amazônica, papagaio é o que em outras regiões do Brasil se chama pipa, né? Mas o Aníbal é um capítulo à parte também. O Aníbal é um poeta magistral e grande cancionista também. Para mencionar o Chico da Silva, que fez inúmeras toadas de boi, né? Toadas muito conhecidas, mas é também um grande cancionista de outros estilos de canção, está em atividade. Para mencionar uma cantora hoje contemporânea, Gabriela Dias, está construindo uma linda carreira, Gabriela, e tem um teor contemporâneo na musicalidade da Gabriela, mas ela também dialoga com a regionalidade. A Márcia Siqueira, cantora incrível, hoje está cantando também no Boi Garantido. Ainda em relação aos contemporâneos, né, a banda Casa de Caba, né, do MacGyver, são incríveis, né? Eu já vi show. Quem já viu o show do Casa de Caba sabe o que eu estou dizendo. São extremamente populares ali em Manaus. Enfim, são tantos, gente, né? O Antônio Pereira, não posso deixar de citar, com quem a gente aprende tanto, né? Eliberto Barroncas, Celdo Braga, são inúmeros, né? O Grupo Embaúba, né? Mas, enfim, se a gente for sair, eu não quero ficar o tempo todo no Amazonas, né? E como eu disse aqui, a Amazônia brasileira
é composta de muitos estados, muitas regiões, muitas particularidades. Então, em Rondônia, temos o Binho, Bado, para você conhecer um pouco dessa região, dessa tradição amazônica, fundamental que a gente procure saber desses compositores que, em boa parte do tempo, não estão na grande mídia, ou pelo menos na grande mídia do Sudeste, do Sul, né, das outras regiões do Brasil. Por isso que eu acho que o cancioneiro amazônico é uma maneira da gente superar também a distância que temos nós entre brasileiros, né? Em Roraima, aí temos Eliaquim Rufino, esse mestre da canção, tem uma trajetória artística, uma trajetória de vida tão bonita e tão reveladora de caminhos insuspeitos, né? O Eliaquim, a quem eu devo tanto também, por aprender tanto com ele, ouvindo, lendo o Eliaquim, seus livros, seus discos. Ele, nascido em Roraima, mas caminhou por outras regiões do Brasil, como Goiás, depois ele próprio foi para o Amazonas, para Manaus, e lá em Roraima temos o Zeca Preto, temos o grande Neuber Uchoa, cancioneiro assim de mão cheia. Esse pessoal não deve nada a ninguém que está aqui na região Sudeste. Eu digo aqui na região Sudeste porque eu estou no Rio de Janeiro, né? E, embora seja carioca, eu me considero um artista amazônico, né? Essa eu aprendi com o meu amigo Nilson Chaves, do Pará. Numa conversa com o Nilson, em Belém, uma vez, numa tarde em que ficamos conversando por mais de uma hora, só nós dois, o Nilson me disse que uma vez o Aníbal Bessa disse para ele: você não é um artista paraense, simplesmente. Você é um artista amazônico. Isso eu trago, essa lição eu trago comigo. Embora nascido no Rio de Janeiro, eu me considere também um artista amazônico. Mas já que falamos do Pará, aí o assunto é muito sério também. Falamos de Nilson Chaves, e o Pará é terra do maestro e cancionista também Valdemar Henrique, terra de Eudes Fraga, de Ronaldo Silva, de Allan Carvalho, de Floriano, Jorge Andrade, Leandro Dias, saudade, Leandro, Walter Freitas, Dona Onete, a conhecida Dona Onete, que furou esse, às vezes, bloqueio que os artistas amazônicos têm. Gabi Amarantos é outra que também furou esse bloqueio e que hoje é nacionalmente conhecida, né? A própria banda Calypso, que eu ouvia lá em Barreirinha, ainda quando eu era adolescente, eu dançava nos bregas ribeirinhos, ali em Barreirinha, no Rio Andirá. Sebastião Tapajós, que acaba de nos deixar, acaba de atravessar o rio e que deixou uma obra majestosa. Vital Lima, Júnior Soares. Realmente o Pará se fôssemos falar só do Pará, daria tempo dessa aula oficina inteirinha. Interessante, no caso do Pará, é mencionar e louvar, agradecer, na verdade, poeta Joãozinho Gomes. Esse é um absurdo. Esse é um mestre enorme que nós temos. Joãozinho Gomes é paraense, é escritor, poeta, um dos maiores cancionistas que eu conheço, embora, aí eu lembro do meu pai dizendo, né?
não tem como a gente, não tem linha métrica para a gente dizer que é o maior, né? Mas eu digo maior no sentido do meu coração. Amo o Joãozinho, que inclusive é meu parceiro. Aliás, muitos desses que eu comentei aqui, eu tenho a sorte de ser parceiro, a começar por meu pai, né? Com quem tenho uma dúzia de canções, mas sou também parceiro de Nilson Chaves, Alan Carvalho, Ronaldo Silva, Joãozinho Gomes, e espero, muito em breve, ser parceiro também de muitos desses que eu comentei aqui. Mas o Joãozinho, a história é interessante que Joãozinho, nascido no Pará, acho que nos anos 80, Joãozinho foi para o Amapá, onde ele vive até hoje, na cidade de Macapá. E eu acho que a história da música e da canção do Amapá se transforma com a chegada do Joãozinho Gomes naquela região, porque por onde passa o Joãozinho deixa uma marca muito muito séria, muito firme, um rigor poético, com um trabalho com a palavra poética, com a canção, muito incrível, muito singular. Bom, mas no Amapá temos o Paulo Bastos, que é maravilhoso, cancionista maravilhoso, irmão da Patrícia Bastos, é uma cantora que vai merecer também, já já, aqui, um capítulo à parte. Eu quero comentar sobre um disco dela chamado Zulusa. Já já a gente entra nesse disco. Mas ali no Amapá, Henrico de Miceli, Zé Miguel, Val Milhomem. Aqui cabe, então, comentar uma parceria do Joãozinho Gomes com o Val Milhomem, para vocês verem como é que a música, a canção, ela revela aspectos da nossa identidade. Ou seja, para nós nos reconhecermos enquanto povo, esse caminho passa pela música e pela canção. Então, eu queria falar para vocês de uma música que, assim como o Porto de Lenha é uma espécie de hino no Amazonas, em Manaus, Jeito Tucuju, de Joãozinho Gomes e Val Milhomem, tem inúmeras gravações, a própria Patrícia Bastos já gravou, o grupo Senzalas também já deixou a sua gravação. Essa música é impressionante pelo Brasil e também fora do Brasil. Se a gente lembrar, gente, o Amapá ele tem uma forte influência também da região caribenha, porque está ali próximo, né? Então, quando a gente fala sobre a Amazônia, a gente está falando também sobre a nossa América Latina, né? Sobre a influência da música andina, por exemplo. Mas vamos ao jeito tucuju. O Val Milhomem e o Joãozinho Gomes, eles fizeram essa música como uma espécie de resposta ao pessoal que falava sobre o Amapá, ou a região amazônica, de modo pejorativo. Porque a gente escuta muito, né? Às vezes querem diminuir a região amazônica, porque, como não entendem a complexidade, a diversidade, a riqueza, tratam como se fosse uma coisa só. Não conseguem perceber que ali dentro tem uma história, ou na verdade muitas histórias, que falam sobre a gente. Então, eles fizeram Jeito Tucuju como uma resposta a essas visões pejorativas. A letra diz assim: quem nunca viu o Amazonas, aí está falando sobre o rio Amazonas, né? Que banha a cidade de Macapá. Quem nunca viu o Amazonas nunca irá entender a vida de um povo
de alma e cor brasileiras, suas conquistas ribeiras, seu ritmo novo, não contará nossa história por não saber e por não fazer jus, não curtirá nossas festas tucujus. Quem avistar o Amazonas, nesse momento, e souber transbordar de tanto amor, este terá entendido o jeito de ser do povo daqui. Vocês percebem que eu falo a letra como se fosse um poema, porque eu sei que existem diferenças entre letra de música e poema. Tem vários estudos sobre isso. Mas eu confesso a vocês que eu não estou muito interessado, e na verdade nunca estive, nas diferenças entre as letras de música e os poemas. Eu estou interessado no encontro entre eles. Eu estou interessado nessa conjunção que se faz entre o poema e a letra de canção. Porque, por exemplo, na minha história familiar sempre foi assim. Eu sempre vi meu pai falar letras de música como ele falava os poemas dos seus poetas preferidos. Assim como vi Manduca, meu irmão, colocar melodias em cima de textos poéticos. Por isso que, para mim, o encontro da música e da poesia, o encontro da letra de música e do poema, são como águas que se misturam e que deixam um lastro para sempre. Porque, prestem atenção, uma vez uma canção pronta, isso é eterno. Seja essa canção gravada ou não. Porque sempre que alguém ouvir uma canção e cantá-la, essa canção segue adiante e passa de geração em geração. Não é à toa que eu estou aqui, porque aprendi com os antigos e espero deixar os que estão vindo um pouco da minha história, que é uma história que vem de muito tempo, né? Mas essa Jeito Tucuju, assim como Porto de Lenha, são canções que são verdadeiros hinos da região amazônica. Não quero deixar aqui de comentar, por exemplo, sobre compositores como Juraildes da Cruz e Genésio Tocantins, lá do Tocantins. Agora, como tinha prometido para vocês, queria comentar sobre 3 discos que me fizeram entender o valor da Amazônia na música popular brasileira. Porque o termo MPB, que significa música popular brasileira, tem, por si só, uma história que remonta aos anos 60. O termo MPB começou a aparecer na grande mídia, nos círculos musicais, em meados dos anos 60, que foi a época dos festivais de música, festivais de canção, que eram transmitidos pelas redes de televisão naquele momento. Pois bem, a Amazônia basicamente ficou fora desse processo de expansão da MPB. E aqui eu queria lembrar um encontro nos anos 60 do jovem Egberto Gismonti, maravilhoso Egberto, a quem nós devemos tanto, enquanto brasileiros, amantes da música, um encontro do Egberto com Nilson Chaves. Nilson Chaves devia ter 16, 17 anos. Isso foi no final dos anos 60, o Egberto esteve em Belém e Egberto falou numa conversa com Nilson Chaves algo que o Nilson nunca esqueceu e que depois o Nilson me disse, me confidenciou. O Egberto disse:
vocês têm uma riqueza com vocês amazônicos, porque vocês estão fazendo uma história paralela à história oficial da MPB. Então tem muita singularidade desde sempre na música popular brasileira feita pelos amazônicos, que não fizeram parte no início da MPB canônica, né, da MPB tradicional. Embora depois, nos anos 70, você já tenha artistas da MPB da região amazônica. Para dar um exemplo, basta citarmos aqui a maravilhosa Fafá de Belém, né? Mas, em relação aos discos, gente, eu queria mencionar. Vamos por ordem. Um disco do Walter Freitas. Um disco dele chamado Tuiabaé Cuaá. Acho que é assim que se fala. Esse termo, ele quer significar a sabedoria dos antigos pajés. Então, é um disco que traz uma sabedoria indígena. Não apenas uma sabedoria, mas um reconhecimento das tradições indígenas. Um disco onde está, por exemplo, mais uma vez, o Joãozinho Gomes, que fez músicas com o Walter em parceria. As músicas desse disco, as melodias, os violões, os arranjos, muitos desses arranjos da grande maestra Célia Vaz, minha amiga e professora. Mas é um disco que fala de mestiçagem e que fala de memória. E eu acho que uma canção, ela está sempre ligada à memória, como eu venho destacando aqui nessa aula oficina. Pois bem, esse disco procurem, por favor, escutar muitas vezes, escutar com calma. Escutar um disco é entrar na história do Brasil. Escutar um disco amazônico é entrar na história da Amazônia. E hoje em dia, onde o tempo é tão corrido e todo mundo fica na tela do computador, na tela do aparelho de telefone celular, eu acho que escutar um disco na íntegra, na ordem das músicas, é um ato de resistência. É um ato de amor, é claro, de vínculo. E é uma possibilidade, é uma oportunidade de conhecermos mais da nossa própria história. Quando eu era adolescente, nos anos 90, eu escutei pela primeira vez o disco Amazônia Brasileira, de Nilson Chaves e Sebastião Tapajós. Esse disco nunca deixou de me acompanhar. Eu volto a esse disco muitas e muitas vezes por ano. É uma verdadeira aula de Amazônia, uma aula de musicalidade, uma aula de Brasil. Pois bem, eu quero falar um pouquinho sobre esse disco, porque é um disco que eu considero quase um manifesto amazônico. Se conhecer a Amazônia, acho que tem que se conhecer o disco Amazônia Brasileira, que traz parcerias do Nilson e do Sebastião Tapajós com outros compositores. Então, a parceria de Nilson Chaves com Joãozinho Gomes é um capítulo à parte. Eu destaco aqui, está gravada nesse disco, a música Sabor Açaí. Porque quando você fala de Amazônia, né, você está falando de sabores, de cheiros, de frutas, de frutos, de peixes, de rios, de pratos típicos, de objetos que só existem ali. Então, no caso do Sabor Açaí, escutem. Quem gosta de provar um açaí na tigela, na cuia, com tapioca, vai imediatamente sentir na boca o sabor do açaí,
como essa música, Sabor Açaí. Mas tem outras que eu queria destacar aqui, outras músicas. Da Minha Terra, que é um canto de chegada, de boas-vindas à região amazônica, parceria do Nilson Chaves com Jamil Damous, que também já atravessou o Rio. Tem parcerias de Júnior Soares, Ronaldo Silva, Tony Soares e Rui Baldez. Parcerias do Sebastião Tapajós com Edinaldo Queiroz. Parcerias do Nilson Chaves com Vital Lima, que é outro maravilhoso. E o Nilson e o Sebastião cantam Tambor de Couro, por exemplo, que é de Ronaldo Silva. Ronaldo Silva, gente, é outro capítulo à parte. Ronaldo deve ter... Uma vez eu perguntei para Ronaldo, quantas músicas você tem? Ele deu risada, porque são incontáveis. Eu acredito que sejam mais de 2.000 músicas, talvez sejam muito mais do que isso. Só para vocês terem uma ideia, Ronaldo Silva e Alan Carvalho, eles devem ter juntos centenas de canções. Eles têm discos gravados. Eu tenho a sorte de ser parceiro dos dois e amigo dos dois. Aprendo demais com eles. Pois bem, o Ronaldo geralmente faz a letra da música. Porque, já tentando se aproximar da nossa oficina aqui, gente, né, desse saber fazer e passar para vocês o saber fazer, em termos de canção, você pode fazer a letra e, se você souber fazer a música junto, ótimo. Você faz a letra e a música, pode fazer ao mesmo tempo. Não tem regra. Você pode fazer a letra antes e a música depois, ou o contrário. Vem a melodia. Às vezes a melodia fica com você dias, semanas, meses, anos, e só depois que ela encontra uma letra, né? O Ronaldo Silva, ele é tradicionalmente um letrista, um poeta, um cantador, um artista que está comprometido com as festas populares, né, em Belém do Pará e nos arredores. Mas quando o Ronaldo faz letra e música, é uma coisa assombrosa, né? Eu lembro aqui, então, o Tambor de Couro, que é letra e música do Ronaldo Silva. É um espanto, é uma revelação da nossa identidade enquanto brasileiro, enquanto nós somos amazônicos, né? E que podemos até agora escutar um pouquinho de Tambor de Couro, uma maravilha. Quero destacar agora um pouco o disco Zulusa, que dessa trilogia que eu separei para falar com vocês, também merece nossa atenção. Zulusa foi lançado em 2013 pela Patrícia Bastos. É um disco que mudou minha percepção também sobre o que é fazer uma canção amazônica e o que é ser um artista amazônico no século XXI, porque é um disco, ao mesmo tempo, muito regional, extremamente contemporâneo. A produção do disco, que coube a Dante Ozzetti e Du Moreira, fizeram essa travessia, né, entre São Paulo, que é o lugar mais cosmopolita, né, que nós temos, com Macapá. Então, Zulusa, de Patrícia Bastos, traz elementos eletrônicos nos seus arranjos, traz guitarrada, traz embolada, mas traz também fado, traz batuque, traz o marabaixo, traz cacicó, traz ritmos assim insuspeitos de estarem no mesmo registro, né, de um disco, né? E então é um disco ao mesmo tempo muito local, por conta dos compositores que a Patrícia reuniu,
Allan Carvalho, Ronaldo Silva, Paulo Bastos, né, o querido Paulinho Bastos, mas também Luiz Tati, Dante Ozzetti, Floriano, Leandro Dias, e também Ginga e Paulo César Pinheiro, que são compositores e artistas aqui do Rio de Janeiro, de modo que o disco ele nos revela uma possibilidade de sermos amazônicos, sermos brasileiros e sermos universais. Uma canção desperta isso na gente, desperta o nosso sentimento e nos acende para nos reconhecermos enquanto indígenas, enquanto caboclos, enquanto ribeirinhos, né? Mas enquanto brasileiros também. Então, esses 3 discos, a saber, né? O Tuiabaé Coaá, do Walter Freitas, Amazônia Brasileira, de Nilson Chaves e Sebastião Tapajós, e Zulusa, da Patrícia Bastos, eu indico fortemente para nos reconhecermos enquanto amazônicos. Músicas são tantas que já mencionei aqui, Porto de Lenha, Jeito Tucuju, Da Minha Terra, Sabor Açaí. Eu tenho uma música em composição, em parceria com Demarca, né, com Fred Demarca, chamada Vingança de Cunhã, onde a letra é minha e a melodia, a harmonia é do Demarca. E ele me passou essa melodia há uns 10 anos atrás e pediu para que eu fizesse a letra. E eu custei muito, demorei meses para fazer essa letra, e de repente eu entendi que eu estava falando ali, estava recriando a história do boto. Todo o Brasil conhece essas histórias do boto vermelho, que muitas vezes lá no Amazonas chamam de boto malino, porque ele é um sedutor, né, que seduz as cunhãtãs, né, as cunhãs, engravida as cunhãs e depois se transforma de novo em boto, pula no rio, vai embora, some. Pois bem, nessa música a gente propôs uma inversão. É a cunhã, são as meninas, é uma menina que faz uma arapuca, uma armadilha para pegar esse boto que se ingera em homem, né? Então, o eu lírico da canção, vamos dizer assim, é o boto narrando essa maldição que ele recebeu por conta dessa menina, dessa cunhã. Às vezes eu toco essa música aqui no Rio de Janeiro e as pessoas não entendem o que é cunhã, o que é cunhantã. Isso me lembra um episódio, uma vez eu estava fora do Brasil e estava cantando minhas canções amazônicas, e por onde eu vou cantando essas músicas. Eu tenho alguns discos gravados e espero gravar muitos outros, onde essas canções aparecem. Meu disco mais recente é o Amazônia Subterrânea, onde está gravado Vingança de Cunhã. Mas, pois bem, eu estava cantando essas músicas e algumas pessoas do público, né, da audiência, comentaram comigo: que pena que a gente não entende o que a letra está dizendo. E eu disse para eles: olha, muitas vezes no meu próprio país, no próprio Brasil, eu toco e as pessoas não entendem os termos, né? Então, por isso que eu estou incentivando que a gente, que vocês, que nós ampliemos a nossa escuta, que a gente abra o nosso ouvido, a nossa percepção musical, para a gente entrar na Amazônia e, com isso, entrar no próprio Brasil. Agora eu queria
demonstrar aqui, para a gente encerrar essa nossa aula oficina sobre canções amazônicas, eu queria trazer um exemplo de uma canção chamada Cunhantã Dourada, de Tiago de Melo, meu pai, e Manduca, meu irmão. Eu vou só precisar afinar o violão, tá, gente? Um momentinho. Agora eu quero trazer para vocês a canção Cunhantã Dourada. Eu estou trazendo essa canção porque quero motivar cada um de vocês a também fazer uma canção. Às vezes não precisa saber tocar um instrumento. O cancionista, no Brasil, ele geralmente não tem formação musical ou formação literária. Claro que ele pode ter, né? Mas muitos e muitas não têm nenhuma formação no campo da música ou no campo da literatura e são exímios cancionistas. Então, se você sabe batuque, se você toca algum instrumento, pegue aí um instrumento e pense, né, no caso de realizar uma canção, o que você quer falar? Se você conseguir racionalizar isso, ótimo. Às vezes também não dá para racionalizar tudo. As palavras às vezes aparecem sem que a gente dê conta, sem que a gente domine. Mas eu acho que para começar uma canção é preciso se preparar, pegar papel e caneta, ou pegar um telefone celular, um computador, né? Eu trabalho com papel e caneta. Eu adoro, até hoje. Eu sou um pouco jovem, mas também sou um pouco antigo nesse sentido, né? Então, fazer uma canção é um gesto de composição. Você precisa, então, se cercar de elementos que vão estar na sua realização artística. Então, escrevam as palavras que vocês queiram. Peguem um papel, uma caneta, escrevam as palavras que vocês desejam que estejam nessa composição. Que palavras são essas? Peguem dicionários. Eu mesmo estou aqui com um dicionário do meu lado. Tenho outros aqui comigo. Trabalho com dicionários o tempo inteiro. Porque a gente tem que reconhecer que a gente não sabe as coisas, né? Se a gente reconhece possíveis ignorâncias, possíveis deficiências, a gente consegue supri-las. E assim a gente vai evoluindo, a gente vai sabendo mais, né? Então, alguns toques que eu daria aqui seriam: que palavras nós queremos utilizar e nós queremos cantar? Porque cantar é se lembrar. Então, se a gente vai cantar, que palavras são essas que nós queremos que sejam lembradas? E daqui a muitos anos as pessoas lembrem, né? Essas palavras servem a algum motivo? Elas estão aqui para nos emocionar, nos fazer rir, nos fazer chorar, para contar uma história. Vamos lembrar que as palavras inventam a realidade. Então, a gente tem que ter uma certa responsabilidade nessa escolha, né? Essas palavras têm a ver com a nossa história, com a história de outras pessoas. Essas palavras têm a ver com o lugar, com a paisagem, com aquilo que nós fomos, né? Então, de cara, eu acho que essas são algumas dicas, né? Escrever e tentar pensar melodicamente, né? Porque cantar também pode ser uma maneira de falar, né? Então, o instrumento que eu uso é o violão, né? Eu estou aqui, gente, quero mostrar para vocês. Eu vou falar sobre a canção Cunhantã Dourada. Esse é um caderno. Olha, está aqui escrito, ó. Tiago, essa é a letra de meu pai. É um caderno que meu pai escrevia na época em que eu nasci, 1981 e 1982. Então, o rascunho de Cunhantã Dourada está aqui nesse caderno,
E vocês não vão acreditar. Hoje é dia 11 de outubro de 2021. Ao preparar essa aula-oficina sobre canções amazônicas para o maravilhoso projeto Amazônia das Palavras, eu me dei com esse caderno aqui e está aqui, 10 de outubro, letra do meu pai. Cheguei à Barreirinha dia 8. E depois, no dia 11 e 12 de outubro, ele começou em Barreirinha, junto com o Manduca, a fazer essa canção. Eu achei isso um símbolo, eu queria falar isso para vocês aqui. Eles estavam em Barreirinha, estavam no Rio Andirá. Meu pai tinha no quintal várias ervas aromáticas, ervas medicinais que ele cultivava, ervas essas onde ele fazia o banho de cheiro, né? Que é um banho aromático, mas é um banho de cura também. É um banho que você toma, as ervas ficam no seu corpo inteiro e é um momento mágico, um momento de transformação. Manduca estava lá e minha mãe, Ana Helena, estava lá também. Então, Manduca foi para o violão e começou a vir a melodia. Então, por exemplo, né? Ta 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 ta. A melodia, né? Você já tem todo o ambiente, a paisagem, a melodia vem dominando. Manduca começou a criar os acordes. Ta 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 ta. E aí eles foram conversando, né? E tá aqui tudo escrito aqui, ó. Esse tá tá tudo escrito aqui nesse caderninho, né? E letra do meu pai. E meu pai vai dizendo, ó, é para Cunhantã Dourada. Então, quer dizer, já pegou o tema, né? É para Cunhantã Dourada, filha das águas do Andirá, esta canção feita de verdes, da madrugada que virá. Essa letra não entrou na versão final, porque o que um compositor faz é trabalhar intensamente nesse fazer, né, artístico. Então, ele joga muita coisa fora, até chegar no resultado final. Mas já estava com esse tema decidido, né? De modo que essa musa, né, essa Cunhantã Dourada, é minha própria mãe ali, né? Que na época era casada com meu pai. E eles foram fazendo, então aqui já estou no dia 18 de outubro de 82, e eles já estão chegando próximo aqui da versão da letra final, que é para Cunhantã, tão linda e dourada, que eu vi dentro d'água, sorrindo para mim. Preparo um banho com ervas de cheiro que eu sei. Essa música foi gravada por Manduca nos anos 80, está no disco Sétima Vida, inclusive com a participação do meu pai cantando, meu pai, excelente cantor, e também foi gravada pelos Raízes Caboclas, de uma maneira maravilhosa. Mas aí, gente, para a gente fechar, né? Que ervas, né, seriam essas, né? Ele tinha ali no seu quintal, né, vindicá, pau d'Angola, girão, cuiamansa, pinhão, sândalo, chama, patichuli, japana, triprioca, mucuracaá, pariri, mureru, além de muita ternura envolvida. Então,
Esses são os temperos, são os elementos, né, que vão fazer parte da música. Fizeram juntos isso, então, meu pai e meu irmão, e quem me ensinou os acordes, há muitos anos atrás, foi o próprio Manduca. Então, eu já cantei essa música muitas e muitas vezes com meu irmão Manduca, e sempre que estou com meu pai, sempre que estamos juntos, essa a gente não deixa de cantar jamais. Cunhantã Dourada. Muito obrigado a todos e todas que estão nos assistindo. Espero ter sido de boa valia essa aula oficina sobre canções amazônicas. Viva a poesia e viva a Amazônia! Cunhantã Dourada. Para Cunhantã, tão linda e dourada, que eu vi dentro d'água, sorrindo pra mim. Preparo um banho com ervas de cheiro que eu sei. Já coloquei vindicar, pau d'Angola, girão, cuia mansa e pinhão. Agora o sândalo, a chama vem enterrar, patichuli do melhor. Mas a japana, pripioca, mucuracá. Pros teus cabelos eu tenho a vermelha, macia flor do tariri. Pro teu pescoço a florzinha molhada, branquinha do meu mureru. Vem, Cunhantã, está pronto o banho pra você. Só falta minha ternura, que bom que vai ser. Ai, tchau, tchau. Pra querer, pra aprender, Amazônia das palavras.